Boa tarde a todos. É um prazer, é uma satisfação estarmos aqui na segunda live do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, em comemoração aos 49 anos de sua fundação. Nosso centro, como é conhecido, fica aqui no Cabo de Santo Agostinho e convidamos a todos a nos acompanhar nesses processos, nessas lives que estão acontecendo todos os domingos. Hoje nós vamos ter como tema Mediunidade com Jesus, expressão sublime de amor, com Isídio Santos, do Grupo Espírita Casa do Caminho, que fica ali em Cajueiro Seco, em Jaboatão. Vamos aqui fixar o nosso tema e convidar, chamar o nosso convidado, ver se ele já está disponível. O pessoal está entrando aí. Boa tarde, pessoas. Vamos ver se o Isídio já está chegando. Até agora não. Bom, então daqui a pouquinho ele está chegando, nosso convidado. E enquanto ele não chega, vamos fazer a leitura do nosso exórdio, a lição 27 do livro Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Acho que o nosso convidado... Ele. Agora. Agora sim, o nosso convidado está chegando. Mais um pouquinho. É ele. Opa! Olá, Edísio. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer ter você aqui. Nós entramos com outra pessoa aqui. Eu vou tentar. Ela saiu. Ah, tá Agora certo. sim. Agora deu certo, né? Primeiro, é um Pronto. prazer ter você aqui com a gente em O prazer nossa é live. nosso, tá? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Áudio e vídeo estão Sim. ótimos. Tá bom. E um pouquinho antes de você chegar, a gente ia fazer a leitura do nosso exórdio, do livro Agenda Cristã, de André Luiz. A Pode, fica lição à vontade. 27 é Experiências Difíceis. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem, se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque é introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso de proporções. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Então é isso, meu amigo. As palavras de André Luiz, através da mediunidade sublime, do Chico Xavier, e nós, Belíssimas palavras. belíssimas palavras, na verdade. Nós convidamos você agora para fazer a nossa prece inicial e, em seguida, fazer uso da palavra. Divino amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, nos encontramos, homens e espíritos reunidos em torno de Ti e do nosso Pai, que está nos céus.
Ampara, Mestre amado, a toda a humanidade. Abençoa, Senhor, esta casa de oração e trabalho, que completa 49 anos de existência, levando a tua mensagem, consolando os corações daqueles mais necessitados, Senhor, que muitas vezes aí chega. Que a tua luz divina, Senhor, possa ser conosco, nos abençoando hoje e agora, para todo sempre. Que os bons espíritos e que os nossos mentores, amigos espirituais, possam nos auxiliar nesta tarde. Assim seja. Então, você está com um tema maravilhoso, mediunidade com Jesus, expressão sublime de amor. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Tá certo, meu querido. Então, vamos fazer um breve histórico para que a gente possa chegar até os tempos atuais, né? Observando a história da humanidade, nós vemos de que o dom da mediunidade é muito antigo quanto o mundo. Na realidade, entre os povos das cavernas, já existia entre eles uma outra percepção de comunicação entre os povos. Todavia, é preciso entendermos de que a mediunidade, sendo esta faculdade luminosa pela qual Deus nos concede, e dentro desse processo, observamos de que a cada momento, dentro desse conceito, vão se entrelaçando os povos. Nós buscamos no livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito Emmanuel, um conceito de mediunidade que achamos pertinente trazer nessa tarde, para que a gente possa vislumbrar quão grandiosa é de fato a mediunidade na vida dos homens. E ele nos diz o seguinte: a mediunidade é faculdade inerente à própria vida. Qual o dom da visão comum a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios. Isso que nos traz André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. Quando ele diz que essa faculdade ela é inerente à própria vida e nos mostra claramente de que tanto pode nos levar a glórias como aos infortúnios, mostra-nos de que ao longo do tempo, como a mediunidade é algo que muito existe antes da vinda do Messias aqui sobre a Terra, cada povo, à sua época, tivera a oportunidade de tratar da mediunidade de forma séria ou frívola. Observamos de que, ainda quando estávamos aguardando a vinda dos Messias aqui sobre a Terra, os profetas, eles nada mais são do que médiuns. Médiuns que foram inspirados pelo mundo maior a trazer a mensagem amiga e a organizar o plano físico para a chegada daquele que é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Envolvidos mediante a essas circunstâncias, nós percebemos também que Sócrates, ele era um médium ao qual era inspirado por um espírito amigo que fazia com que as suas ideias de filosofia trouxesse ao turno da humanidade as premissas do mundo maior a nos direcionar os passos da conduta reta para que o homem pudesse servir a Deus. Ele chamava Daimon, que vulgarmente as pessoas poderiam pensar demônio, mas ali ele falava de que era o amigo, né, que ele ouvia a sua voz, que trazia para ele as mensagens do mundo maior. Observando essas paragens, podemos observar, caro amigo, que eu estou muito emocionado, viu, com esse momento que nós estamos vivendo. Então, nós vemos de que cada povo e a cada época tiveram também
os médiuns que foram se organizando. Não poderíamos deixar de falar das irmãs Fox, com os fenômenos de Hallsville, onde Allan Kardec, de forma tal, chega no cenário buscando o conhecimento de tais fenômenos e, a partir deste e das mesas girantes, ele vai travar entre o mundo espiritual e o mundo físico essa consonância para nos mostrar a imortalidade da alma. Vemos de que esses espíritos tiveram o seu papel primordial na história da humanidade. E há quantos médios que no passado, como a própria Joana d'Arc, fora queimada, quando ela dizia que ouvia as vozes do céu, que dava a ela aqueles direcionamentos para que ela pudesse ali fazer a sua missão, e ela foi queimada viva. Ela foi abjurada porque, na realidade, naquele momento, acreditava-se de que ela estava travando uma comunicação com o demônio. Observamos de que, na realidade, todos esses espíritos tiveram e têm o seu papel fundamental dentro dessa trajetória, mas dentro desse conjunto, nós precisamos entender de que, ora, ser médium é privilégio? Claro que não. Ser médium é, na realidade, uma missão que nós temos. É um momento que nós temos de fazermos com que a mensagem de Jesus ela possa chegar até os homens. Mas quando nós falamos de mediunidade, a gente não poderia esquecer de um momento que traz a gente a essa luz também do Espiritismo, que é, na realidade, o Pentecostes. O Pentecostes, que outras religiões falam, que a Igreja Católica fala, e que todos falam, que foi aquele momento onde as línguas de fogo ficaram sobre aqueles que ali estavam e envolvidos pela assistência do mundo superior. Falaram línguas estranhas. Aí surge a eclosão da mediunidade. Jesus, porém, claramente nos traz a luz divina, para que os homens pudessem, assim, realmente segui-lo. E aí a gente fez aqui uma notinha. Há uma menção das línguas de fogo, aludidas na passagem evangélica do Evangelho segundo o Espiritismo, como os clarões que jorravam do alto, se afigurando em energias inspiradoras citas à obra. E na vida continua, André Luiz, o Espírito, ele diz, incitando a observação e a propagação das inspirações da espiritualidade superior. Vejamos de que a mediunidade é do plano divino. É algo que vai facultar ao homem a sua ascensão ou queda, de acordo com as suas escolhas. Há quantos escolhos durante o período desse medionato? Muitos tiveram e caíram. Por certo, a mediunidade, ela não é um ofício pelo qual nós podemos agarinhar de forma monetária o serviço em benefício próprio, mas é sacrifício divino pelo qual aquele que tem a compreensão do compromisso serve, apenas serve. Se quiser falar, viu, Ronaldo? Pode falar, viu? Pode a gente... Eu acho isso que você acabou de falar, né, sobre a mediunidade como um dom de servir, a gente tem um exemplo muito clássico, né, em Chico Xavier. Né? Chico, que se tivesse caído pelos caminhos mais tortuosos, teria um milionário, né, de direitos autorais, mas ele doou tudo. Milhões de livros vendidos. É porque ele soube bem e compreendeu bem de que ele é apenas um instrumento de Deus.
Ele foi aquele pelo qual, né, como o nosso codificador Allan Kardec, né, e ele foi o instrumento pelo qual os espíritos amigos se utilizaram, superiores, para trazer a clarinada da Boa Nova através do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Então, vejamos de que, na realidade, Chico entendeu e compreendeu com muita exatidão o que é a mediunidade com Jesus. Né? Ele foi e sempre será aquele instrumento pelo qual tiver a oportunidade de fazer a sua parte. No livro Consolador, Emmanuel, ele diz o seguinte: qual a verdadeira definição de mediunidade? E a gente não vai ler tudo, a gente só vai ler aqui uns trechinhos, que ele disse assim: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre, aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Observemos de que a mediunidade é a luz, e foi esta luz que em Pentecostes chegara à humanidade, para nos mostrar de que o Consolador, em seus tempos preditos, estaria entre nós, dizendo tudo aquilo que o Cristo dissera, mostrando com muita eloquência tudo aquilo que ele deixara, mas, sobretudo, nos mostrando o caminho. E ele diz ainda: sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador na posição moral. Então, vemos de que a mediunidade também nos leva à necessidade da nossa reforma íntima. Né? Essa construção que a gente precisa, de fato, realizar. E é dentro desse aspecto que a gente vê o quanto é necessário, dentro dos trâmites que a gente está falando, sobre a questão da mediunidade, onde a gente vai encontrar, de fato, a necessidade do estudo. Porque não existe médio maior nem menor. Sobre dúvida, a gente sabe de que existe médios educados, médios que estudam, médios que buscam, dentro do contexto dos princípios doutrinários, através da obra, estudar o livro dos médios, para que possa se apropriar e conhecer o mecanismo da mediunidade, buscar aprender junto com Kardec e os espíritos que nos mostram a necessidade da nossa transformação íntima, para que a gente possa ter em nossa volta uma assistência fluídica de espíritos que poderão nos auxiliar no caminho do bem. Então, a gente vê de que, na realidade, é, sem sombra de dúvida, a necessidade de que a gente tem de traçar. E aí, na questão 392 do livro O Consolador, ainda pelo Espírito Emmanuel, e ele vai tratar dessa questão do estudo. Então, ele diz assim: ele nos mostra de que há uma necessidade clara de que a gente possa, de fato, buscar no estudo o caminho e o mecanismo como base. Porque o que nos diz o Evangelho? Né? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, há uma necessidade de que nós possamos nos amar, no sentido real da palavra, mas há uma necessidade também de que a gente possa nos instruir. E quando nós nos instruirmos, nós temos a capacidade de direcionar os nossos passos para o caminho reto, na busca da assertiva de que estamos direcionados para o caminho da verdade. Porque Jesus dissera: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade e essa verdade nos transforma, e, de fato, a doutrina espírita
vem nos mostrar de forma copiosa a necessidade do estudo, e ele nos diz aqui assim, na questão 392 do Consolador. Ele diz assim: pode contar o médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais dispensando o estudo? Então, eu tenho uma tarefa a fazer. Mas existem os espíritos que são nossos amigos, que estão ao nosso lado. Então, a gente faz o seguinte: olha, Ronaldo, a gente não estuda. A gente vai e a gente começa a falar e as inspirações vêm. Será que é assim? Aí, Emmanuel responde, né? Verdade? Uhum. Às vezes a gente fica, né, perguntando-se, né? Mas é dessa forma, Ronaldo? De forma nenhuma. É Faça a sua verdade. parte. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, Emmanuel responde: o médio tem por obrigação de estudar muito, observar intensamente o trabalho em todos os instantes, pela sua própria iluminação. Ou seja, há uma necessidade de que a gente estude, se ilumine através da nossa reforma íntima, dos esforços, né? Porque o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, né? Que o homem de bem é aquele que tende, né? O verdadeiro espírita é aquele que tende a domar as suas más inclinações. Então, não é preciso a gente dizer, né? Quais são as nossas más inclinações, mas nós as conhecemos. Então, a gente tem que buscar nesse estudo a nossa própria iluminação. E ele diz assim: somente poderá habitar-se para o desenvolvimento da tarefa que foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, é como um instrumento, né? Um violino ou violão. Se ele não estiver afinado, ele não vai ter condições de fazer o seu papel para nos trazer o som. Né? Edísio, Então, o médico só para não pode perder, só falar. não perder esse gancho que você falou agora há pouco sobre a questão do amai-vos e instruí-vos, né? Percebe-se que Kardec foi muito sábio em colocar o amai-vos primeiro, né? Para que a gente também não caia naquela de somente se intelectualizar, né? E se tornem pessoas que citam livros a mil, mas não conseguem nutrir um sentimento qualquer. Então, o amor sempre em primeiro lugar, né? É verdade. Né? E a gente sabe de que a base da vida é essencial, é o amor. Né? Joana de Ângeles, ela diz com muita propriedade que o amor é árvore, que para produzir necessita ser plantado. Então, a gente tem, né, esta árvore do amor, que deve ser regada à luz do Evangelho de Jesus, e que a gente possa, dentro das nossas relações interpessoais, amar e servir de forma indistinta. Né? A gente não tem que escolher este ou aquele para amar, mas a gente tem que amar aqueles que Deus nos coloca em nossa própria vida. Porque dissera a ele: quando fizestes a um destes pequeninos, é a mim que estás fazendo. E nós sabemos que o desenvolvimento da mediunidade requer de nós também a ação no bem, para que a gente não possa fazer com que as obras sejam mortas. Né? Como você bem disse, muitos se intelectualizam, sabem páginas e mais páginas de livros, têm o conhecimento, mas o amor, que é a essência da vida, ainda nos falta. Então é necessário aprimorarmos os nossos conhecimentos, é claro, mas sem sombra de dúvida, termos como meta maior o Evangelho de Jesus, à luz do Evangelho, para que a gente possa buscar, diante desta condição, realmente reafirmar a nossa tarefa enquanto espíritos encarnados aqui sobre a Terra. É fato e é necessário. A gente sabe de que o nosso compromisso é um compromisso não apenas para com Cristo, mas para com Deus e para com os nossos semelhantes.
Então, a gente sabe de que este amar, né, é um sentido maior. E quando o próprio Cristo aqui estivera, né, ele nos trouxe a mensagem do amor, ele implantou em nossos corações, verdadeiramente, a condição sublime, quando ele nos convoca a amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. E quem é o meu próximo? Né? Se nós formos nos perguntar, meu próximo, o teu próximo, o nosso próximo, é todos aqueles a quem nós buscamos fazer o bem. Então, constantemente, nós temos em nossa vida a oportunidade de servir, de amar constantemente. E é dentro dessa exemplificação do amor que nós vamos permear a nossa tarefa mediúnica, dentro dessa condição, mediunidade com Jesus, ou a expressão do sublime amor. Então, quando nós viajamos no tempo, e nós vemos de que lá no livro dos médios, no capítulo 3, que fala do método, Allan Kardec ele vai falar para a gente da importância do estudo da mediunidade. Então, ele vai colocar assim: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se ao estudo. Sério, persuadir-se de que não se pode, como ciência, ser aprendido a brincar. Então, é quando Allan Kardec nos traz, dentro desse momento da codificação, a seriedade da causa. Porque, muito antes, nós sabemos de que existia, com as mesas girantes, a frivolidade do tempo. E que, na realidade, não tinha condições de nenhum momento aquelas pessoas elas não acreditavam. Porque, na realidade, buscando aprender, não sabiam eles de que, na realidade, precisava se entender o conhecimento da verdade, para que essa verdade pudesse ser realmente implantada em nossos corações. Mas como ciência, e como ele mostra, é necessário estudo. Porque o estudo ele vai nos dar a base sedimentar, para que a gente possa entender e compreender de onde viemos, para onde vamos, como podemos fazer, porque, na realidade, todos nós que aqui estamos, nós sabemos de que a mensagem de Jesus, ela é clara, quando nos convida a refletirmos acerca do amor de Jesus. Então, se esse amor está entre nós, ele nos convida a refletirmos acerca do conhecimento da verdade. Porque só a verdade ela vai direcionar o nosso caminho, né? Para que a gente possa compreender a ação do bem. Então, a gente sabe de que, na realidade, como você bem disse, né? A gente precisa estudar sim, mas a gente precisa desenvolver em nós o sentimento do amor, né? O sentimento pelo qual nós precisamos fazer para que o amor possa, de fato, ser uma plenitude em nossas vidas. Aí a gente percebe de que, ao longo do tempo e do conhecimento de que a gente vai aprendendo com Jesus, né, a gente vai vendo de que, através dele, a gente tem a questão do sentimento do amor, a gente tem com ele a segurança para que a gente possa projetar-se no caminho do bem, e nós temos com Jesus, que nos trouxe o Consolador prometido por ele, para que a gente possa permear o caminho do bem. Então vejamos de que todos nós estamos voltados para essa verdade que é o Cristo, que nos mostra o quanto estamos necessitando cada vez mais de aprimorarmos as nossas almas.
E dentro desse contexto, nós vamos pensar, ora, a mediunidade com Jesus, expressão de amor. Como nós podemos realmente desenvolvê-la? Como nós podemos fazer? E aí a gente vê de que uma das tarefas da questão da assistência, da prática mediúnica, é também o serviço do afeiçoamento ao serviço para ajudar o semelhante. Né? É a prática da caridade. E como é que Jesus entende a caridade? Ele entende a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então vejamos de que nós, enquanto médios, temos o dever de servir, de nos afeiçoarmos aos nossos semelhantes, de irmos ao encontro deles, porque lá em Tiago diz o seguinte, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, há uma necessidade que a gente venha, não apenas desenvolver a mediunidade, mas desenvolver em nós também o sentimento do servir, dessa apropriação. Né? Como é que a gente pode servir ao nosso semelhante? E aí, Bezerra de Menezes, no livro Dicionário da Alma, ele diz assim, sem que nos afeiçoemos ao serviço que ajuda o semelhante, a própria mediunidade estará reduzida a um poço de águas estagnadas. Nós sabemos de que um poço de águas estagnadas, o que é que ocorre? Né? Ela tende a apodrecer. Né? Ela tende a estagnar e ficar ali num processo realmente de uma água que não é assim viva, né? Aquela água mesmo. Assim, Bezerra coloca que é a mediunidade sem o serviço. Ora, Ronaldo, né? Vejam o quanto nós, enquanto espíritos encarnados, enquanto médios que somos, temos a preocupação de estarmos também na lida da caridade. Aí, às vezes, a gente fala assim, né? Olha, Ronaldo, mas eu não tenho condição de fazer a caridade, eu ganho pouco, né? Mas eu não sei o que fazer, aí a gente pergunta, né? E eu quero que você me responda, Ronaldo. A gente só faz a caridade quando tem dinheiro? Não, de forma nenhuma. Inclusive, comentávamos agora há pouco, eu e uma amiga, que Jesus ele tinha uma predileção por coisas pequenas, né? Ele sempre citava coisas pequenas como fossem coisas muito importantes. E um dos exemplos de caridade material, a gente vê no óbolo da viúva. Eles ficam observando, né? Cada um chega lá e deposita uma soma muito alta de doação, e chega a viúva e deposita uma única moedinha, né? Jesus chama a atenção para isso. Ela deu o que ela podia, dá, né, aquilo que até lhe faltava, né? Ela deu, na realidade, tudo, né? Ela deu aquilo que ela tinha de si. E muitas vezes a gente pensa de que fazer a caridade é só no sentido material. Mas nós precisamos entender a caridade também nesse sentido das ações como a questão moral. É a palavra que soergue o amigo do caminho. É a ponte que nós fazemos entre esta ou aquela pessoa para ser beneficiada. Nós não temos como ajudar financeiramente, mas nós encontramos outras pessoas que possam, exatamente naquele momento, comungar com o momento e fazer com que, de fato, aqueles nossos irmãos mais necessitados sejam auxiliados. Então, Bezerra de Menezes, ele é muito claro quando nos mostra isso, e aí fica o convite, né, para que a gente possa não reduzir a nossa tarefa mediúnica, que a gente possa ser espíritos em movimentos na busca constante da fraternidade, porém, sempre nos colocando ao serviço como instrumentos redivivos, porque o Cristo espera por nós. Muitos aguardam a vinda do Cristo, mas o Cristo já está entre nós. O Cristo já está aqui, né, nos dando a oportunidade do seu legado. Ele está nos transformando as almas, ele está nos levando à condição realmente da tarefa
que a gente precisa desenvolver, porque a mediunidade com Jesus é aquela que deve caminhar para a luz. E aí nós podemos pensar, ora, mas nós não estamos na Terra, que é um planeta de expiações e provas, onde nós, muitas vezes, nos encontramos ainda aturdidos ao sofrimento e à dor, mas lembremos, somos luzes. Fomos construídos para a luz. E o próprio Cristo dissera, brilha a vossa luz. Então, diante do caminho que é percorrido, e quando nós chegamos ao nosso tempo, desde esse momento da mediunidade, a gente vai chegar no nosso século, que nós estamos, no século XIX, como a gente viu, e foi passando, e a cada momento que a mediunidade foi se manifestando, ela foi tomando uma amplidão diferente. As chamas foram se clareando e o homem foi tendo, de forma resoluta, a claridade entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, percebamos, queridos irmãos, de que, na realidade, a trajetória da mediunidade em nosso território, no campo físico da Terra, ela tem toda uma projeção. Mas essa projeção, ela dá-se através dos emissários de Jesus, que vieram ao seu turno, em uma pleiade de espíritos, nos trazer o Consolador prometido com Jesus, quando ele disse, se me amas, guardai os meus ensinamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um novo Consolador. O Espírito de verdade, que dirá tudo o que eu disse e muito mais. Então, na realidade, chega até nós o Consolador prometido. E contemporâneo nosso, aqui no Brasil, nasce aquele que se chamara Cisco, o Cisco de Assis, o Francisco, né? Que de forma devotada, dentro de uma clarinada do missionato cristão, ele aceita toda a sua tarefa. Mesmo envolto ao sofrimento que passara da infância à idade adulta, jamais dissera não ao mundo invisível, colocando-se como servo, como aquele que poderia contribuir para a humanidade. Quantas mães Chico consolou com as cartas que vinham do mundo maior, dizendo, mãezinha, eu não morri, eu estou aqui ao teu lado. Sinta nesse momento o amor que vive em mim. E ali aquelas mulheres saíam chorando, mas copiosamente sabiam da imortalidade da alma. Chico Xavier, como você dissera, Ronaldo, teve um compromisso grande com toda a humanidade e com o mundo espiritual. Morreu pobre, não tivera benefício nenhum. Por certo, entender a ele, quando se diz a passagem, dá de graça aquilo que de graça recebeste. Porque quantos médios não caíram ao seu turno acreditando ser a mediunidade uma faculdade sua e que ele poderia transformá-la em benefícios próprios, deixando a humanidade e o próximo de lado. Mas Chico não. Chico teve um compromisso belíssimo. Certa vez ele recebera um carro de presente e ele não queria de forma alguma. Mas o emissário que trouxera o carro disse, seu Chico, eu não posso voltar. O carro é seu, o homem disse que é seu e não posso voltar de jeito nenhum. Ele disse, então, olha, é meu mesmo. Ele está dizendo que é seu. Então ele foi na quitanda e deu o carro ao homem e disse, olha, o senhor agora vai transformar esse carro em macarrão para a sopa dos pobres. E aí é um ato de amor, é um ato de desprendimento na construção do bem. Né? Ele entendeu muito bem o papel que tinha. Né? Porque quantos médicos não poderiam se envaidecer com um presente que poderia receber naquele exato momento? Né? Como sendo um benefício que fizera para alguém e naquele instante alguém quer lhe presentear, quer dar a você a oportunidade de, não, eu vou fazer isso pelo seu Edísio, pelo seu Ronaldo. Não. Eu hoje, antes de entrar aqui na live, eu estava me lembrando. O Ismael Gomes Braga foi também uma casa que eu passei na minha juventude.
A minha avó, Sabia. Dona Silvia, a minha avó, Dona Silvia, que eu acho que seu pai conhece, que era aquela senhora que não tinha as duas pernas, que ela perdeu num acidente aí do trem da Maria Fumaça, muitos anos atrás. Minha mãe tinha apenas 9 anos de idade. Eu tive um processo de obsessão muito forte. E minha avó era católica, muito católica. Morava aí na Coab. E assim, venha para minha casa e você vai para o Ismael fazer um tratamento espiritual. E eu passei um período aí na casa dela e eu ia ao Ismael. Assistia às palestras, tomar o passe, a água fluidificada, para realmente me reequilibrar. Então, sou grato a esta casa, que completa 49 anos, levando a todos, né, muita luz. Né? É muito lindo esse trabalho que vocês realizam. Né? A gente se sente muito feliz com tudo que a gente faz no Ismael. E eu, só para não perder o raciocínio, você falou uma coisa que eu acho muito interessante e eu acho que tem a ver também com as outras atividades da casa, né? Porque a gente, quando fala em mediunidade, as pessoas geralmente associam com a reunião mediúnica, né? Aquele pequeno grupo que fica ali, que recebe a comunicação dos espíritos, que tem os tratamentos. E a gente recebeu uma pergunta, a pessoa não conseguiu colocar aí no Instagram, mas fez pelo WhatsApp. Certo. Nesse Vá, momento que pergunta estamos aí. hoje, nesse momento que estamos hoje de pandemia, as casas espíritas estão fechadas, né? E como é que ficam os médiuns, né? Que se juntavam ali na reunião mediúnica e agora não estão podendo, né? Já tem uma preocupação com isso. Pronto, veja bem, né? Com relação à questão às casas, né, que estamos, de fato, né, sem atividade mediúnica. Dentro de um protocolo de segurança, nós não poderíamos realmente nos reunir. Porém, Deus que é justo, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e os espíritos amigos superiores não deixam de nos auxiliar. Nós que somos médicos, eu sou médico de psicofonia, de psicografia também, na realidade, o que é que nós temos? Nós recebemos as intuições, os espíritos nos envolvem, faz com que a gente possa trabalhar no bem e benefício dos mais necessitados, né? E todo esse momento, ele é de fato, principalmente quando o médium, né, ele já se encontra educado, então ele tem a capacidade realmente de perceber os espíritos, sentir a sua presença. Nós estamos aqui em nossa casa e vocês na casa de cada um de vocês. Mas esse ambiente que eu estou e que cada um de vocês estão, na realidade, ele torna-se um núcleo da ação do bem através dos espíritos amigos. Eu, muito antes de fazer a live, eu me concentrei aqui, fiz a prece. Estou aqui me sentindo envolvido através dos espíritos amigos, né? Me emocionei no início da nossa live, porque tanto os espíritos que fazem a nossa casa, como fazem o Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, estão presentes exatamente nesse momento que a gente está aqui. Então, o momento, ele é necessário. Essa pausa é necessária. Sobretudo para que a gente possa cuidar de nós e cuidar do outro. Porque uma reunião mediúnica ela é feita em uma sala com aglomerações, porque tem mais de uma pessoa. Geralmente as pessoas de uma reunião mediúnica de centro são pessoas que já têm uma maturidade maior. Então, já são pessoas de risco. Então, o momento nos chama a atenção de que o compromisso com o serviço do Cristo, a gente pode ser em qualquer local que estamos, servos e médios de Deus. Se assim nós quisermos. Porque não deixa de chegar pessoas pelo WhatsApp. Ronaldo, ora por alguém que está nesse momento sendo socorrido. Alguém desencarna, pede uma prece. Alguém que a gente conhece que não está bem. A nossa própria família, que muitas vezes precisa também da nossa intervenção. Então, vamos realizar o culto do Evangelho no lar. Lembrando de que o culto do Evangelho do lar não é reunião mediúnica, para que a gente possa dar passividade. Ah, mas a assistência é maravilhosa. Eu estou sentindo
algo muito bom. Não é. A gente tem que, na realidade, cumprir de forma rigorosa. O Evangelho tem o objetivo de iluminar as nossas consciências, em reunião em família. Então, que a gente possa escolher o dia, o momento, que a gente possa fazer 20 ou 30 minutos, uma prece inicial, o Evangelho, uma prece final, e nunca dar passividade. Nunca fazer com que a nossa casa torne-se um ambiente que a gente possa não ter um controle. Então, os espíritos estão em toda parte. E aí a gente sabe de que, na realidade, é um compromisso. Nos permite, eu sei que o horário já está quase chegando, né? Mas a gente ainda tem um tempo. Tem um tempinho. Nesse livro aqui, olha, Qualidade na Prática Mediúnica, certo? Esse livro é do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E aí ele fala da questão da conduta. Né? Conduta de quem? Do médium. Ele diz assim, qual o verdadeiro sentido da realização mediúnica? Se te candidatas à mediunidade no serviço com Jesus, renuncia quaisquer glórias ou enganos, privilégios da existência, porque jornadearás pela senda de espinhos, pés sangrando, e mãos feridas, coração azogarrado, sem ouvidos que entendam os teus apelos mudos. Então, observemos de que a gente precisa, dentro do candidato à mediunidade, ao serviço de Jesus, renunciar qualquer que seja, de fato, aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, é o médium principal. Esse médium é maravilhoso. Não, não existe isso. Né? Todos somos médios. Né? Dentro de uma condição peculiar às nossas forças orgânicas. Porém, é necessário que a gente, dentro de um princípio do conhecimento, do estudo, a gente possa aprimorar-se e seguir o nosso turno. Nunca deixando por realmente fazer. Por quê? Para esta condição, como Chico fez e tivera, dentro do mediunato com Jesus, que possa, de fato, nós nos colocarmos à prática da lei do amor, que Ronaldo colocou muito bem aí, e foi muito bem legal o que você falou. Né? Amemos uns aos outros. Então, que a gente possa, através do amor, realmente, a gente possa fazer com que nós venhamos a estreitar os laços da humanidade, através da amorosidade. Vivemos hoje em tempos de pandemia, mas temos hoje um distanciamento social. Porém, não podemos nos distanciar dos corações que nos unem através do amor de Deus. Porque hoje eu estou aqui em minha casa, Ronaldo na dele, e todos nós em cada parte. Mas nós estamos interligados e conectados através do amor. Este amor que reina e que é, de fato, a base essencial da vida. Uma outra coisa que nós precisamos para termos a mediunidade com Jesus dentro dessa expressão sublime do amor. A vivência da caridade. Sejamos caridosos. Mas a caridade, como a gente já falou, não é apenas material, mas é a caridade também moral. É aquela caridade onde a gente precisa cuidar bem daquele que amamos. Mas ter o cuidado também para a gente não julgar, nem fazer pré-julgamento de quem quer que seja. Muitas vezes, nós nos achamos privilegiados porque somos espíritas, somos cristãos. Mas, quantas vezes nós infringimos essa lei de caridade? Não somos caridosos para com os nossos semelhantes, respeitando a diversidade, respeitando outras religiões, colocando-se, de fato, a um serviço maior. E um outro caminho para chegarmos também a ele chama-se, de fato, a questão, o serviço aos semelhantes.
que esses serviços são semelhantes, desde os encarnados aos desencarnados que nos buscam, através da oração e da prece, e através de outras assistências que podemos fazer. E aprender a servir. Hoje comemora-se o Dia das Mães. E não poderíamos jamais esquecer daquela mãe, a Mãe Santíssima, pela qual o mundo maior escolhera para que ela trouxesse em seu ventre Jesus, o Messias, o Filho de Deus, para que pudesse junto a nós estar. E ela deu de forma notável a toda a humanidade o testemunho de fé, quando ela dissera: faça-se em mim a tua vontade, eis aqui a tua serva. Então, que dentro dessa servidão a gente possa compreender qual é o meu papel enquanto médium. Qual é o caminho que eu estou buscando a seguir? Quais são os movimentos que eu estou fazendo para construir, de fato, a minha renovação realmente assistencial? Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, e aí a gente traz essa questão para que a gente possa entender também isso dentro da mediunidade, nos diz assim: perguntou, né, a Kardec, né, qual espírito, né, quem Deus deixaria como modelo, assim, para a humanidade? E a menor resposta, que é Jesus. E ele diz assim: nessa questão, que ele diz é Jesus, e aí o homem tem Jesus como modelo de perfeição, nos alerta para o posicionamento de Jesus como modelo e guia, porque Jesus é o modelo e guia para toda a humanidade. Assim, a mediunidade com Cristo, Jesus, é aquela que, exemplificando seus ensinos, busca aprimorar a nossa individualidade no sentido da nossa reforma íntima. Então, servir a mediunidade com Jesus requer de nós reforma íntima, esforço próprio para suprir as nossas necessidades, para que venhamos sair da animalidade em que nos encontramos para um dia ascendermos para a luz. Porque todos nós temos como meta isso. Perfeito. Quer dizer alguma coisa? Pode falar, viu? Quero sim, quero sim. Você falou aí sobre as mães. A gente está com uma mensagenzinha curtinha aqui da Alta de Souza, eu gostaria de ler no final. Mas agora o nosso tempo já está Não, passando mas dá rápido, tempo para você ler. Pode ler, dá tempo. tá? Então eu leio e você faz suas considerações finais. Ah, o tema da mensagem é saudade. E em homenagem às mães, né, as que estão e as que não estão fisicamente. Diz assim: lembro-te, mãe, eis que a noite avança. Repetes comigo a Ave Maria, a prece que acalma e te alivia, no constante dever que não te cansa. Afaga-me os cabelos, leve trança, agradeces o pão de cada dia. No pobre lar, teu gesto de alegria, testem nosso poema de esperança. Hoje moro no além, amor imenso. Quero ver, porém, anoto, penso, envolvida em teus sonhos irreais. Onde a estrela que vive? Onde? Onde? O tempo ouve, passa e não responde. E a saudade a doer, dói sempre mais. Alta de Souza. Lindo demais, né? Muito lindo, Alta de Bonito, né? Souza. Que Então, diante meu dessa amigo, mensagem das mães, né? Diante da proposta que nós trouxemos nessa tarde e que o Ismael Gomes Braga nos oportunizou, né? Falar sobre Jesus e mediunidade como sublime amor, que este amor do Mestre possa permear as nossas almas, possa envolver os nossos corações e, sobretudo, possa nos dar direcionamento, fé e esperança em dias melhores e votos de paz. muito obrigado. Edísio, foi uma alegria imensa ter você conosco. Você, eu não sabia, mas eu já tinha aquele pressentimento que já era de casa. Eu não sabia que já tinha vindo ao Ismael.
Mas, mais uma Tchau. vez, em nome da nossa casa, agradeço muito e quero aproveitar esse nosso finalzinho para convidar as pessoas, né, todo mundo que está aí nos vendo, para a próxima semana, nós vamos estar aqui com Ednar Santos, da Federação Pernambucana, com o tema A Renovação Moral do Espírito para os Novos Tempos. Esperamos que você e todos os outros estejam conosco também. Estarei presente. Mais uma vez, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.